Seguimos com o Fórum RPA e aí voltado para a área da saúde. Meu nome é Gisélia e eu faço parte do time do Instituto Information Management. A próxima palestra traz como tema otimizando a experiência dos pacientes nas unidades médicas com a ajuda da transformação digital. Vamos receber o time da Growtech com o diretor Marcos Nunes e a gerente comercial Marina Bueno. Mais uma vez, lembro aos participantes que deixem suas perguntas no chat ao lado, elas serão respondidas no final da apresentação. Boa tarde, Marcos, boa tarde, Marina, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para ouvi-los, né? As tecnologias e as informações que a Growtech tem a acrescentar para o setor da saúde. Boa tarde, Gisélia. Muito obrigada pela introdução. Então, primeiro também queria aproveitar para agradecer pela participação em mais um evento, né? Nós estamos sempre aí com o pessoal do Information Management para falar aí um pouquinho sobre tecnologia, sobre transformação digital. E hoje o tema da nossa reunião é como a gente consegue acelerar a transformação, né? E a experiência do cliente lá na ponta, e nesse caso aqui na área da saúde dos pacientes, né? Antes de iniciar aqui a falar sobre o nosso tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a empresa. Acredito que tenham pessoas que ainda não nos conheçam, então, um resumo rápido. A Growtech é uma empresa brasileira que atua aí no mercado de TI há mais de 20 anos. Inclusive, nós fomos os pioneiros aqui no Brasil a trazer uma solução de RPA lá nos anos 2000. E desde então, a gente vem implementando projetos em países aqui da América Latina, além do Brasil, como Argentina, Paraguai, enfim. E também países ali na Europa, Estados Unidos. Então, a gente tem uma atuação bem interessante. Aqui, nossa matriz fica na cidade de São Paulo, temos uma filial em Miami e um escritório em Sergipe para atender todas as pontas. Hoje, a gente tem uma equipe composta de 50 pessoas e todos os nossos consultores são capacitados e certificados nas principais soluções avaliadas pelo Gartner Group. Inclusive, nós temos aí parcerias com essas soluções que são indicadas pelo Gartner para conseguir estar levando projetos de transformação digital e hiperautomação para as empresas. Durante esse período que nós estamos atuando, recebemos também reconhecimentos, prêmios, esses referentes aí à parte de qualidade e experiência na prestação de serviços nos projetos de tecnologia. Esses que vocês veem em evidência seria o Quality 2021 Brasil e o Quality 2021 Europeu, que nós recebemos esse ano. E aqui eu trago para vocês conhecerem um pouquinho sobre a nossa carteira de clientes. Hoje, nossos clientes eles estão aí entre as 500 maiores empresas do Brasil. E como vocês podem ver, temos aí grandes bancos, pessoal também da área da saúde, as empresas prestadoras de serviços, as indústrias. E hoje a gente entende que, por sermos agnósticos à solução, a gente consegue estar atendendo não só a esses diversos nichos que a gente tem aqui dispostos nesse slide, como também as áreas de negócios de cada uma dessas empresas. Então, conseguimos atender área de RH, área de tesouraria, área comercial, enfim, cada área com a sua necessidade, e a gente consegue atender aí com as soluções, cada uma para a necessidade específica, tá? Aqui eu também trago para vocês conhecerem um pouquinho sobre algumas parcerias que nós fizemos aí alianças com essas empresas ao longo do ano, da nossa atuação. Dentre elas temos aí algumas das Big Fours e também algumas universidades. A Grow ela é uma empresa conhecida, muito bem reconhecida, na verdade, aí, na questão de formar profissionais na área de RPA e também inteligência artificial. Então, nós temos aí a capacidade de estar ministrando cursos, estar ministrando palestras para conseguir formar esses profissionais e empregá-los na área de tecnologia. E antes de iniciar também o nosso tema, eu queria deixar aqui com vocês o nosso portfólio, que hoje ele está dividido aí em 4 principais vertentes de soluções e serviços, começando aí pela parte de serviços, onde nós temos o nosso ROC, que é o nosso centro de operações, e esse centro, ele fica as nossas equipes dispostas aí, trabalhando para os nossos clientes, sejam alocadas 24/5, 24/7, a gente consegue estar atendendo demandas de mapeamento, desenvolvimento e implantação de projetos. E nas vertentes de soluções, nós temos aí a parte de gerenciamento de dados, onde a gente consegue estar atendendo com toda a parte de coleta, processamento e análise, aplicações analíticas, replicação e movimentação de dados. Na parte de hiperautomação,
Hoje nós temos parceria com os principais players de mercado na parte de RPA, então UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, a própria Help Systems, detentora do Automate, temos aí como trabalhar em parceria com eles para fazer projetos de RPA. Também trabalhamos com solução para desenvolvimento de aplicativos e interfaces através de solução low-code, que é com o OutSystems. Temos também a parceria com o Cognigy, que é uma solução para conversação baseada em inteligência artificial, onde a gente consegue estar criando aí bots para conversar através de chat, de voz. Então, todas essas soluções conseguem estar se integrando para fazer hiperautomação. E na parte de cibersegurança, a gente tem soluções que trabalham com toda a parte de proteção de infraestrutura, gerenciamento de identidades e acessos e também proteção de dados. Tá? E aqui entrando num tema, né, que o tema hoje da nossa apresentação é como que a tecnologia ela consegue trabalhar em parceria com a saúde, né? E pensando nisso, a gente sabe que desde o advindo da Covid em si, as instituições de saúde, tanto públicas como privadas, elas precisaram remodelar a sua maneira de realizar o atendimento ali na ponta para o paciente, né? Até porque a gente nunca viu tanta necessidade de atendimento numa proporção mundial como foi desde o advindo da pandemia ali em 2020. E eu até gosto muito de uma frase do Fabrício Biscotti, que é o vice-presidente de pesquisa do Gartner, que ele diz que as empresas elas precisam investir em transformação, investir em tecnologia, em automação de processos, uma vez que elas foram forçadas a acelerar esses planos de transformação digital com o advindo da Covid, né? Isso quer dizer que é necessário, sim, a gente garantir a saúde, né, o atendimento à saúde desse paciente, mas também é necessário garantir uma boa experiência para esse paciente ali na ponta, né? E o que isso quer dizer? A gente pensa em transformação indo além, né? Então, como que a gente consegue garantir que essa experiência dentro da unidade médica, ela seja uma experiência, uma vivência positiva para esse paciente? É um atendimento rápido? É um atendimento fácil? Não é burocrático? Esse atendimento ele é personalizado? Então, pensando nisso, a gente traz a transformação digital como aliada mesmo, a área da saúde, né? Aos médicos, enfim, a todas as pessoas que trabalham ali na saúde. Então, a gente precisa pensar em tecnologias que tragam autonomia para o paciente, que tragam o controle dos dados, então, disponibilizar ali para quem está atendendo na ponta todos os dados desse paciente de uma maneira rápida, que agilize o atendimento, aumentar essa produtividade, né? Então, garantir realmente que os atendimentos eles sejam efetivos, que eles sejam bons e que a pessoa saia ali com uma experiência mesmo de qualidade. E pensar também na redução de custos para quem está aqui dentro da unidade médica. Como que a gente consegue colocar essas tecnologias à disponibilidade e fazer essa transformação digital na área da saúde? E aí eu até aproveito o gancho das últimas soluções que eu falei para vocês que estão disponíveis dentro do nosso portfólio para trazer algumas possibilidades. Então, hoje com o RPA, a gente traz aqui alguns cases, inclusive, de clientes nossos que a gente acabou implementando processos de automação, que seria aí processos como autorização de glosas, agendamento de exames, agendamento e autorização de cirurgias. Então, você consegue ter ali de rápido acesso quem vai ser o médico responsável por aquela cirurgia, quem vai ser o anestesista, qual é o nome do paciente, qual é o histórico médico. Como eu coloquei essas escalas, né, para cirurgias, quem serão os responsáveis, transferência de pacientes, então hoje você não precisa ficar esperando horas e horas para conseguir transferir um paciente de um hospital a outro, supply chain. Então aqui são algumas possibilidades que a gente também traz com o chatbot. Então o que a gente consegue fazer hoje com esses atendimentos, né, esses assistentes virtuais? Agendar exames, agendar consultas, ter rápido os resultados dos nossos exames. Então, eu mandei ali uma mensagem, o chatbot me respondeu, eu faço o download do PDF do meu exame, estou com ele na minha mão. A parte também de confirmar as consultas e os exames, que também é muito importante. Hoje a gente consegue ali, através de uma mensagem, digito 1 para sim, ou 2 para não. Transcrição de voz no atendimento do saque, para automação de pesquisa de satisfação. Então, hoje os chats, os bots, na verdade, que conseguem ter essa tecnologia de voz, conseguem identificar se o paciente ele ficou satisfeito através do tom de voz que ele está usando na pesquisa de satisfação com o chatbot. Então, são algumas possibilidades também que a gente tem aí na facilidade com esse atendimento via esses bots automatizados. E aqui a gente
traz outras possibilidades também, que são com essas soluções que comentei com vocês ali atrás, que seria a parte de tratamento de documentos, onde a gente consegue automatizar os processos de admissão, demissão de funcionários, até porque são processos que demandam de muitos documentos, automação com notas fiscais de serviços, a conferência também para check-in antecipado no chatbot, e a plataforma Low Code, como eu coloquei para vocês, a gente consegue estar desenvolvendo aí aplicativos, interfaces integradas aos sistemas existentes, onde você consegue aí ter a facilidade de visualizar através de um celular, de um tablet, de um aplicativo web. Então, são algumas possibilidades que a gente consegue com essas soluções que eu apresentei para vocês. Mas até aí, por onde que a gente começa? As soluções, elas estão disponíveis no mercado, a gente tem aí o total acesso à RPA, à inteligência artificial, mas a gente tem uma grande dificuldade hoje, que é saber por onde começar. Como que eu mapeio o meu processo? Como que eu sei que o meu processo ele precisa ser automatizado? Como que eu sei que eu tenho uma dificuldade, que eu consigo melhorar esse processo? E aí que entra essa pergunta. E agora eu passo a palavra para o Marcos, que ele vai dar sequência na nossa apresentação. Legal, legal, Marina. Obrigado pela parte das tecnologias. E dando sequência nessa questão da pergunta, né, por onde começar, eu acho que vocês todos já devem estar assistindo em várias das apresentações ao longo desse dia, dos outros dias, e percebendo que o mercado é rico em opções de tecnologias para resolver diversos dos problemas do dia a dia da empresa. Porém, enquanto vocês depois voltarem para a empresa, sentarem com o seu gestor, com o seu diretor, com o board, a pergunta vai vir, por que eu vou investir nessa tecnologia? Como é que você me prova que eu vou ter retorno desse investimento? São perguntas recorrentes, e uma grande questão que fica no ar é essa: por onde começar? Além dessa questão por onde eu inicio, qual o ritmo que eu posso empreender nessa jornada de transformação digital? O quanto que eu vou conseguir melhorar, dado que o meu processo hoje é feito manualmente, e o vendor, lá, o fornecedor, está me dizendo que se eu vou colocar robôs, eu vou diminuir o meu custo operacional pela metade. Então, o quanto eu posso melhorar? Qual é realmente o dado real que vai me garantir isso? E onde mudar e como mudar rápido? Essas são perguntas que muitas vezes ficam no ar. Então, aliado à questão se eu devo automatizar, aliado à questão se apenas rever meu processo é suficiente. Quando a gente está falando muitas vezes de investimento grande, alto, de gente, de tecnologia, né, de ferramenta, licenciamento, qualquer resposta que for dada com alguma porcentagem de erro pode significar alguns milhares de reais, lá, alguns milhares de dólares. Então, uma grande possibilidade que a gente consegue oferecer é responder essas perguntas. E de que forma a gente vai buscar isso? A gente vai buscar excelência no processo, verificar que o processo ele pode ser modificado, ele pode ser consolidado, eu posso melhorar a padronização de como o processo é feito, apenas revisando como ele é realizado, né, pelas pessoas. E parte dos processos que forem identificados realmente candidatos à automação, a gente vai buscar escalabilidade, a gente vai buscar eliminação de erro e se possível, a redução de tempo. Essas questões, excelência no processo e automação do processo, são questões que têm que ser vistas com bastante cuidado e com uma real informação de como os processos estão sendo realizados dentro da empresa. Cada departamento ele tem um ritmo, cada departamento ele tem uma adesão dos seus profissionais na qualidade daquele processo,
todos vão trabalhar buscando o melhor, mas está fazendo da maneira certa? O departamento A está fazendo melhor que o B? De que forma? Por quê? Essas perguntas é o que a gente está buscando responder. E, para isso, a gente está trazendo para o Brasil, é uma solução que está já tendo um sucesso estrondoso fora do Brasil. Nós estamos trazendo de primeira mão, que é uma ferramenta chamada Scout. A ideia aqui que é uma solução de Process Mining, Task Mining, para quem já conhece o termo, é onde a gente vai identificar os processos de forma totalmente automática. A gente vai conseguir oferecer uma visão que vai muito além daquela entrevista que o seu profissional de TI ou o seu fornecedor vai fazer, levantando telas e registrando informações do dia a dia do usuário. Porque muitas vezes essas informações são colhidas, elas estão ali disfarçadas, elas têm armadilhas. Quem já passou por isso entende o que eu estou dizendo. Quem não passou vai conseguir visualizar que durante uma entrevista, até o processo ele pode ser realizado diferente do que no dia a dia. Então, a gente vai muito além da captura de tela, muito além da análise de log daquele processo. O Scout, ele tem como meta trazer para o cliente uma segurança na forma como ele está avaliando os seus processos. E por que os clientes estão buscando, estão abrindo as portas para a gente falar de Scout? Primeiro porque a ferramenta, ela permite você descobrir como esses processos são feitos de maneira muito rápida e de maneira muito ampla. O que a gente chama de descobrir em escala. Você vai utilizar a ferramenta para descobrir como o trabalho das suas equipes realmente está sendo feito. Ele vai ficar monitorando e descobrindo as tarefas, descobrindo os processos. E vai usar isso para fornecer insights de melhorias, insights de possibilidades de automação. E se for essas melhorias, a gente está falando de excelência do processo. Então, a gente está falando que toda a coleta de informações que eu realizei de forma automática, ela vai fornecer uma base de dados. Essa base de dados vai poder passar para uma análise onde eu vou poder entender o processo de maneira integral. Tempos em que as coisas são realizadas, repetições que estão sendo feitas, muitas vezes até que não eram nem identificadas no as-is que vocês tinham no seu plano de execução dos processos. E uma vez com essas informações, o Scout ele vai fornecer para você uma base de dados totalmente aberta para você conseguir analisar realmente como é que o trabalho está sendo realizado e, a partir disso, planejar como você vai evoluir com seus aplicativos, com seus sistemas, e como você vai, e quais e onde você pode criar automações. Como é que o seu bot ele vai ter que ser desenvolvido para atender aquela repetição que foi identificada dentro do seu processo. Isso grande parte do trabalho que as empresas elas se debruçam hoje em dia é entender o processo, é visualizar onde esse processo pode ser automatizado, qual é a implementação mais importante, qual é a prioridade das implementações para que eu tenha um retorno de investimento muito mais rápido, e quais são aquelas etapas do processo que simplesmente, se eu alterar, eu posso ter um rendimento muito melhor com as minhas próprias equipes realizando. Às vezes são processos que envolvam análise, às vezes processos que envolvam atividades onde a pessoa tem que ter critério para poder executar, não são elegíveis no primeiro momento para robôs. Você vai conseguir identificar isso de maneira muito clara com o Scout. Então, de maneira bem simplificada, que a ideia não é a gente entrar no detalhe da ferramenta, mas de maneira bem simplificada, a ideia do Scout é você
novamente, agregar os dados de todas as tarefas que estão sendo realizadas pelos seus funcionários, pelos colaboradores em diferentes departamentos. Lembra a questão da escala? A gente pode estar falando de vários departamentos para a gente seguir por onde está passando as atividades. E esse monitoramento ele é feito de maneira totalmente invisível para o usuário. Ele vai ter todas as suas atividades de digitação, as atividades de mouse e clique, as telas que estão sendo preenchidas, todas elas vão estar sendo monitoradas, gravadas. Isso vai estar alimentando, eu vou estar agregando essas informações numa base de dados que vão estar disponíveis depois para essa análise. É importante aqui frisar que não é privilégio do Brasil a questão da LGPD, a questão de segurança da informação, a questão de sigilo, né, de dados ou proteção à pessoa mesmo, o funcionário de uma empresa. A ferramenta ela também introduz uma ideia de privacidade. A gente pode ter várias camadas onde a gente pode implementar que as informações que estão sendo coletadas, ela não expõe aquele funcionário. O funcionário pode ter isso por uma definição da empresa. O funcionário pode ter a oportunidade de parar a gravação por algum motivo, a hora que ele saiu para um café, para um intervalo, ou a hora que ele está vendo uma informação pessoal, ele pode ir lá pausar aquele monitoramento, depois ele retornar no início, colocar a observação dele. Então, além realmente do poder que essa ferramenta da empresa, ela pode garantir algumas restrições para a questão de atender a direitos do trabalhador, direitos pessoais daquele colaborador. Mas, seguindo a questão do monitoramento, a questão da identificação e recuperação das informações, a gente vai conseguir ter uma visualização de quais são os processos que estão sendo realizados, como é que as atividades elas interagem, elas se integram para finalizar dentro de um processo, que eu vou conseguir depois batizar esse processo, um processo do financeiro, por exemplo, de aceite e pagamento de nota fiscal, um processo do pessoal de vendas, um processo do pessoal contábil, um processo do pessoal operacional, interagindo com o seu sistema, seu RP, SAP ou outros sistemas, interagindo com Excel, interagindo com um documento em Word, toda e qualquer interação em tela, qualquer interação em mouse, teclado, e, inclusive, elas vão estar sendo alimentadas nessa base de dados, e eu vou conseguir depois recuperar quais foram as variações no processo. Eu vou conseguir indicar quais são os indicadores, os KPIs daquele processo, quanto tempo que durou cada atividade, o quanto essas atividades foram repetitivas, qual foi as vezes que o usuário, o colaborador, ele fez o processo de uma forma A e quais foram as variações que ele implementou. Isso tudo são análises muito úteis no momento de você estar pensando e estar avaliando a questão de automação. Então, do Scout, ela vai identificar essas atividades e como é que é o uso que os colaboradores dão para cada um dos aplicativos da empresa, os sistemas principais, o Excel, como eu falei, a quantidade de tempo que é gasto no e-mail, a quantidade de tempo que é gasto em atividades dentro do opção A do sistema, opção B do sistema. São informações valiosíssimas se vocês querem saber e querem melhorar e querem buscar a excelência do processo, assim como a automação. E de maneira a que
esse recurso possa ser melhor explorado, a gente tem, então, essas fases. Como as equipes trabalham, como que está a pegada digital dessas equipes dentro do sistema, e para a gente chegar, então, nas análises e ter os insights para a tomada de decisão, não só do que eu vou alterar em termos de processo, se for essa for a identificação, assim como aquilo que eu posso automatizar. Eu estou me repetindo porque esse é o grande desafio que a ferramenta vem a resolver. Mas também fornece subsídios para a TI de como os sistemas estão sendo usados e aonde que eu poderia melhorar as minhas telas para poder garantir um melhor desempenho dos meus colaboradores e mesmo das automações que estão sendo implementadas. E passando, então, essas fases. A fase da descoberta. Aqui a ideia é a gente eliminar suposições e ter a certeza de onde nós vamos começar. Qual é realmente o foco que você precisa empregar para ter a transformação digital. Então, imagine uma ferramenta que vai trazer isso automaticamente para você. Identificar automaticamente onde está o maior potencial que vai trazer melhorias para o seu processo. Imagine o quanto preciosos são esses insights que vai oferecer uma ferramenta que a gente pode colocar de forma automática, com um mínimo de intervenção, até mesmo da TI. Ele é muito simples de ser instalado, é muito simples de ser manuseado. A ideia, novamente, automaticamente vocês vão descobrir quais são as atividades, como elas realmente estão sendo realizadas, e não importa o tamanho do desafio, desde poucos usuários no departamento RH, por exemplo, um departamento específico, assim como você pode monitorar milhares de usuários. A ideia aqui é que não há limite para esse tipo de trabalho. E a gente está falando aqui de descobrir em dias, eu estou falando em dias, menos 2, 3 dias, quais são as tarefas que são mais repetitivas. Isso vai ficar claro em poucas sessões de atividade dos seus funcionários. E cada vez que você for monitorando cada vez mais insights vão estar aparecendo. E aí você vai identificar qual é realmente o potencial que a gente pode explorar para redução do esforço com automatização ou mesmo com padronização das atividades dessas equipes. Descobrir o processo significa você obter visibilidade de todo o departamento, como que as coisas estão realmente sendo executadas. É muito mais, novamente, explicando que uma entrevista poderia dar. E compreender os processos requer uma abordagem que é escalável. Daí a importância de uma ferramenta que vai atender essa demanda de maneira simples. E não importa qual é o comportamento do seu usuário, você vai ter a visão real do que está acontecendo. E, novamente, com o impacto que essas informações vão ter, você vai ter essa revelação das tarefas, como elas são realmente executadas, e isso vai modificar totalmente como você vai obter os resultados de uma transformação digital. É uma solução que está disponível para você definir qual vai ser até mesmo o roadmap da sua transformação, do seu plano de transformação. Você vai conseguir avançar com total segurança no seu planejamento, oferecendo para o seu os sponsors, os stakeholders, todo o resultado que eles estavam realmente esperando. A gente tem na mão uma ferramenta que vai conseguir criar esse roteiro, mostrar os resultados que vão ser obtidos a cada etapa dessa automação ou dessas mudanças, de maneira que cada mudança que você realiza, você pode analisar novamente o resultado,
tirar novos insights, obter novas recomendações de padronização, sentar com a sua TI, mudar a forma como o processo está sendo realizado, e mesmo na parte de automação, você implementa automação, monitora os robôs, vê qual foi o resultado, e você tem uma comparativa antes e depois. A questão aqui que a gente tem toda a possibilidade do as-is, de você ver como as coisas estão sendo feitas, mas também, dentro da ferramenta, ela não só mostra o resultado, ela permite que você faça alterações no processo, você pode estudar um to-be, identificar o impacto antes mesmo de partir para a implementação. Isso é extremamente poderoso, porque vai criar uma possibilidade de você errar cada vez menos, ter um investimento certeiro onde as coisas vão trazer resultados, e todo esse benefício, toda a utilização do produto é sem uma única linha de código. Você possui uma ferramenta totalmente no-code, visual, que você vai poder identificar e trabalhar tendo como meta essa questão da transformação digital. O produto vai te oferecer também, a primeiro momento, uma biblioteca com todos os processos como eles são. E à medida que você for alterando os processos, desenhando na própria ferramenta os novos processos, ele vai guardando os versionamentos para você ter esse conhecimento ao longo do tempo de todos os seus processos, ou seja, você ter todo o controle na sua mão, mostrar os resultados, indicar o motivo de cada mudança e poder medir o quanto a mudança trouxe de benefício. Mas ainda tem um detalhe que não é tão detalhe, mas que o produto ele vai além simplesmente de mapear o processo. Nessa última versão que está disponível da ferramenta, ele foca na questão da hiperautomação. A gente volta no tema que a Marina deixou para a minha continuidade. A hiperautomação significa que nós estamos falando de mudança de processos, tudo a ver com o tema do Scout, mas também a hiperautomação significa desenvolver soluções, robôs, chatbots e outros, de forma a criar um sistema cada vez mais rápido, cada vez mais inclusivo para os colaboradores, para os clientes, para os pacientes, para os parceiros e fornecedores. E essa catalisação eu posso conseguir também muitos ganhos com o Scout. O Scout ele vai te fornecer um recurso de uma vez que nós conseguimos finalizar o desenho do processo que vai ser automatizado, ele automaticamente já vai criar o robô para você. A ideia aqui é ele criar em torno de 80% do robô nos processos mais complexos, permitindo com que você tenha não só ganhos nessa análise, mas também ganhos na implementação. Você já vai ter grande parte do trabalho da criação dos robôs disponível para você poder finalizar e entregar com uma maneira cada vez mais rápida, cada vez mais escalável, resultados novamente para a empresa. Nessa versão do Scout, já está disponível a geração automática de robôs para o iPath e para a Blue Prism, mas não só ferramentas de plataforma, ferramentas com licenciamento, mas também automação em Python. Ele gera automaticamente os robôs em Python para você conseguir implementar determinadas automações. E na próxima versão, agora no último quarto, no último trimestre desse ano, vai estar disponível também a opção dele gerar para BPMN, e isso vai poder garantir com que você, a partir do momento que você tem o desenho dos seus processos,
você tem tanto o as-is, como você tem a remodelação dos seus processos com a ideia do to-be, você pode gerar automaticamente o desenho dentro de um workflow para ser consumido como uma ferramenta de workflow que vocês já possuem ou vocês estão pensando em adquirir. Imagine, então, uma solução que vai mapear o seu processo, da maneira como ele é feito, vai poder dar insights para você mexer, alterar, melhorar esse processo, insights para você automatizar determinadas atividades, determinadas etapas do processo, gerar automaticamente o robô para você no IPF, no Blue Prism, e entregar o mapa do processo em PDF, em Word, para você, naquela parte do processo que ainda vai continuar manual, você poder ter, por exemplo, manuais de treinamento para os seus funcionários, mostrando as telas, mostrando passo a passo, o que tem que ser realizado, aonde vai buscar os arquivos, assim por diante. E também robôs em Python. E a partir do ano que vem, isso ainda a confirmar a data, também vai estar disponível para a geração de robôs, de bots, na plataforma do Automation Anywhere. Então, é uma tecnologia já bastante evoluída, tem um recurso muito avançado de inteligência artificial baseado em Deep Learning, que vai permitir com que aquelas informações que estão em formato de dados na base de dados possa ser organizado em formato de insights, em formato de etapas, de atividades, para poder, a partir de uma análise, poder ser realizado daí as melhorias. Essa aqui é uma mensagem de um dos fundadores da Soroco, que é a empresa que criou o Scout, e eu acho bem apropriado essa frase, que todos deveriam ter a oportunidade de descobrir seus dados e conduzir sua própria jornada de transformação, buscando encontrar o melhor da sua empresa. É um dos objetivos que nós, da Growtech, estamos imbuídos de ajudar as empresas, levar essa tecnologia para as empresas. A gente acredita muito nessa plataforma, ela tem tudo aquilo que a gente sempre buscou em termos de padrão de excelência, a gente vai conseguir entregar cada vez mais esse padrão de excelência, não só na hora de realmente validar as informações e os processos, mas também na entrega do resultado, né, e na confirmação de como aquele resultado trouxe os benefícios. E aí a gente fecha com essa integração com toda a nossa oferta, tanto de serviços dentro do nosso ROC, quanto da questão de soluções para dados, automação de dados, gerenciamento de dados, assim como nossas soluções de hiperautomação e de cibersegurança. Eu espero que eu tenha trazido alguma coisa nova, alguma coisa que tenha despertado o interesse de vocês e a curiosidade, e a gente vai ficar à disposição para conhecê-los melhor, mas no próximo passo. Fico à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida. Bom, boa tarde novamente, né? E a excelente apresentação de vocês. Marcos, Marina, não sei quem de vocês, eu acredito que o Marcos seria mais apropriado. De que forma o Scout descobre as tarefas e os processos? É verdade, eu não entrei nesse detalhe, porque realmente é muita informação. Mas, a princípio, o produto ele é instalado em cada máquina do funcionário, do profissional, do colaborador que a gente vai monitorar. E ele, a partir dessas regras de segurança, regras de deixar o profissional também com o seu lado privado garantido, e a ferramenta começa a coletar e gravar essas informações num servidor de banco de dados, onde toda a mágica depois vai acontecer com inteligência artificial. Então, a resposta é: a coleta das informações é feita de forma ativa em cada máquina que a gente está monitorando.
Tá, então ele organiza e identifica as tarefas dentro desse ambiente. E vai dar essas informações para a empresa realmente identificar o que está sendo feito, de que forma está sendo feito, e por que e como a gente pode melhorar. Tá, e aí a gente falando em ambiente, a gente pode usar em que ambientes essa solução? Em todos os ambientes? Tem alguns específicos? Não? O Scout, existem algumas soluções no mercado que se propõem a fazer process mining, a gente chama, e eles simplesmente, vou dizer assim, eles vão só pela superfície. O Scout é o único que vai profundamente no que o cliente está fazendo. Não importa o que ele faça. Tem soluções que elas monitoram só o SAP, por exemplo, e se a pessoa sai para ver um e-mail dentro do seu Outlook ou no seu webmail, ele não monitora isso, ele perde essa referência. O Scout não. O Scout, qualquer coisa que for usada naquele momento na máquina, o Scout ele vai estar monitorando. Eu posso enriquecer esse monitoramento com logs dos sistemas, etc., mas não, isso é só para uma riqueza maior de detalhes do processo, não é a necessidade a princípio. Tá, entendi. E tem alguma limitação do sistema, no aplicativo? Qualquer um. O Scout ele fica independente do sistema que a pessoa está usando. Ele vai olhar por tela. Então, essa inteligência artificial ela está aí porque ele vai, através de visão computacional, identificar na tela onde a pessoa está clicando, onde a pessoa está digitando, o que ela digitou. Ela deu Alt-Tab, ele vai registrar, ela trocou de tela, foi para um Excel, copiou uma célula do Excel, ele vai identificar que copiou aquela célula, voltou para aquela tela anterior, deu o Ctrl+V lá, copiou para aquela... Ele vai identificar isso, e ele entende que isso é um copy-paste, isso pode ser futuramente uma sugestão de automação. Então, essa análise com tal detalhamento é só uma tecnologia muito avançada que pode fornecer, e só uma inteligência artificial que vai conseguir extrair essa riqueza de detalhes de maneira ordenada para ser visualmente fácil de ter os insights depois desse trabalho de descoberta sendo feito. Entendi. Bom, Marcos, Marina, a gente já pode agradecer, né? Nós estamos com o tempo aí já contando, né? Foi uma excelente apresentação de vocês, muito rica, trouxe detalhes muito bons para nós, né? Nós vamos colocar aí, vocês colocaram aí o endereço de vocês da Growtech, né? Do YouTube de vocês, para que as pessoas possam entrar, conhecer mais as soluções de vocês. E se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer um contato depois, tem os contatos aí da Growtech para que as pessoas sejam abertas a procurá-los. Perfeito. Muito obrigada, Gisélia. Obrigada a todas as pessoas que assistiram. Se surgir alguma dúvida sobre alguma das soluções, sobre o Scout, nós ficamos à disposição. Obrigada pelo apoio novamente, Gisélia. Saúde a todos. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Até.